Aqui, nesta casa eu me encontrei. Entrei e aqui dentro vi saída. Sim, foi nessa casa de amor que as benesses do labor cicatrizaram minhas feridas. Depois de muitos e muitos passes, estudo e a água da paciência, religar e religuei, filosofiquei, tomei ciência. Aqui, nesta casa de oração, orei, pratiquei o Evangelho. Sim, foi nesse pouso espiritual que eu conheci a vida real. Rompi de vez com um homem velho. Depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé, religar e religuei. A casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Eu fiz amigos do peito, pessoas com quem posso contar. Atendimento fraterno, culto do Evangelho no lar. Sim, nessa oficina de Jesus, chorei cantando quanta luz, com as vibrações desse lugar. Depois de muitas e muitas quedas, me fortalecendo na fé, religar e religuei. A casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Por isso canto e dou graças a Deus, secando lágrimas nos olhos meus. Depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé, religar e religuei. Toda casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Posto de emergência, hospital de almas, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviço que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, Santa Casa Santa. Frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, Santa Casa Santa. Boa noite, meus irmãos. Mais uma noite juntos para brindarmos, com esses conhecimentos que viemos recebendo. Na noite de hoje, como todas as outras, nós vamos mais uma vez falar desses ensinamentos a fim de nos fortalecer na nossa caminhada. O estudo da noite de hoje é do nosso irmão Guilherme Furosawa, que vai conversar conosco sobre as virtudes e os vícios. O nosso irmão é tarefeiro da Instituição Espírita Casa de Maria
que fica em Paulo de Fronten. Então, para a leitura de abertura, nós vamos ler a lição número 35 do livro Caminho, Verdade e Vida, pelo Espírito de Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. É a lição intitulada Semeadura. E inicia com uma frase de Jesus que está no Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 32. E Jesus fala: mas tendo sido semeado, cresce. É razoável que todos os homens procurem compreender a substância dos atos que praticam nas atividades diárias, ainda que estejam obedecendo a certos regulamentos do mundo que os compelem a determinadas atitudes. É imprescindível examinar a qualidade de suas contribuições pessoais no mecanismo das circunstâncias, porquanto é da lei de Deus que toda semeadura se desenvolva. O bem semeia a vida, o mal semeia a morte. O primeiro é movimento evolutivo na escala ascensional para a divindade. O segundo é a estagnação. Muitos espíritos de corpo em corpo permanecem na Terra com as mesmas recapitulações durante milênios. A semeadura prejudicial condicionou-os à chamada morte no pecado. Atravessam os dias resgatando débitos escabrosos e caindo de novo pela renovação da sementeira indesejável. A existência deles constitui largo círculo vicioso, porque o mal os enraiza ao solo ardente e árido das paixões ingratas. Somente o bem pode conferir o galardão da liberdade suprema, representando a chave única, suscetível de abrir as portas sagradas do infinito à alma ansiosa. Haja, pois, suficiente cuidado em nós, cada dia, porquanto o bem ou o mal, tendo sido semeados, crescerão junto de nós, de conformidade com as leis que regem a vida. E assim, meus irmãos, já com a harmonização dessa leitura de Emmanuel, vamos elevar todos nós os nossos pensamentos a Jesus. Mestre querido, mais uma vez, pela tua infinita misericórdia, aqui estamos reunidos em teu nome para mais essa oportunidade de crescimento, oportunidade de reflexão. Auxilia-nos, Mestre, estenda-nos, Mestre querido, sempre oportunidades de nos tornarmos melhores a cada dia. Que a tua luz possa iluminar a todos nós. Ilumina, Senhor, esse planeta querido. Ampara, Mestre, a todos aqueles que passam por provas e expiações dolorosíssimas. Envolva, Mestre, a todas as dores. Envolva a todos os nossos irmãos que precisam do teu auxílio. Envolva, Mestre querido, a cada um de nós. Permita que os nossos lares sejam abençoados, Mestre querido. E assim, rogando pela tua presença, através dos nossos anjos guardiões e mentores, te pedimos, Senhor, a permissão para iniciarmos o estudo da noite de hoje. Que assim possa ser, graças a Deus. E assim, meus irmãos, vamos ao nosso estudo da noite de hoje com o nosso irmão Guilherme Furosawa. Uma boa noite de estudo e reflexão para todos nós. Boa noite a todos os nossos irmãos de Miguel Pereira, nossos irmãos do Centro Espírita Casa da Paz. É com muita alegria que nós temos mais essa oportunidade de reunirmos-nos no entorno da mensagem de Jesus, reunirmos-nos no entorno da mensagem espírita. Somos muito gratos pela oportunidade que nos oferecem, somos gratos naturalmente aos dirigentes da instituição, que nos oferecem vez por outra essa oportunidade de estarmos juntos, de fortalecermos-nos ombreados nas atividades da nossa seara espírita. Naturalmente, iniciamos também o nosso estudo agradecendo a Jesus, aquele que é a luz do mundo, que num determinado momento recebeu-nos a todos nesse educandário divino, nesse educandário que ele coordena,
Ele que os Espíritos nos apresentaram como sendo o governador espiritual do nosso planeta. Agradecemos a Ele por essa oportunidade. Recebeu-nos aqui, sabedor das nossas dificuldades, das nossas limitações, dos nossos vícios, mas também, naturalmente, das nossas virtudes. E recebeu-nos exatamente para que nós encontrássemos aqui tudo aquilo do qual nós necessitamos para a nossa reforma íntima, para que nós possamos vencer as nossas más inclinações morais. Como nos ensinam os Espíritos, a lei que rege o mundo é a lei do amor. E sendo a lei do amor, diversas oportunidades nos são dadas para que nós logremos conquistar o nosso objetivo, o objetivo de verdadeiramente vencermos-nos através da caridade, através da reforma íntima, através do amor. O nosso objetivo nesse educandário divino é exatamente convertermos os nossos vícios em virtudes, o nosso egoísmo em altruísmo, o nosso ódio, o nosso rancor em amor. Estamos todos aqui para isso, para vencermos-nos. E aqui nós encontramos tudo aquilo do qual nós necessitamos, nos informam os Espíritos. E Jesus, então, que nos recebeu a todos nesse educandário, sabedor das nossas dificuldades e daquilo que necessitamos, Ele nos oferece diariamente, a cada instante, a cada hora que se inicia, a cada novo dia, a cada reencarnação, Ele vai nos oferecendo tudo aquilo do qual nós necessitamos para que a gente vá burilando, para que a gente vá lapidando as joias que nós trazemos em nossos corações, ainda muito embrutecidos naturalmente. Meus irmãos, estamos todos nós aqui para a tarefa da reforma íntima e a tarefa da caridade. Segundo Allan Kardec, segundo os Espíritos disseram a Allan Kardec, esse é o nosso objetivo na Terra. Jesus, quando esteve aqui entre nós, frequentemente ele falava, de acordo naturalmente com a cultura em que ele estava inserido, ele que estava inserido exatamente no seio judaico, ele falava constantemente da busca que todos nós deveríamos implementar pelo reino dos céus, ou o reino de Deus. Exatamente porque dentro das tradições judaicas, todo aquele povo alimentava-se exatamente dessa utopia, dessa ideia de que se eles saíssem da vida vitoriosos, eles chegariam no seio de Abraão, no reino de Deus, ou no reino dos céus. Só que dentro dessa mitologia do judaísmo, como nós encontramos nas páginas do Antigo Testamento, esse reino de Deus, esse reino dos céus, ele era algo como uma posição geográfica, um local a ser conquistado, e lá nós teríamos fartura, abundância, maná. Lá nós teríamos as belezas como se fosse um paraíso mitológico verdadeiramente. Esse era o reino de Deus, ou o reino dos céus, buscado pelos judeus, e Jesus vem nos trazer uma outra ideia do reino de Deus ou do reino dos céus. Ele veio trazer essa ideia exatamente, por exemplo, no capítulo 17 do Evangelho de Lucas, quando ele nos ensina que o reino de Deus está dentro de nós, deixando claro que não é uma busca que se faz para fora, é uma busca que nós fazemos para dentro de nós. É uma busca relacionada ao nosso autoconhecimento, ao vencermos-nos, vencer nossas dificuldades, nossas más inclinações, para que nós possamos lograr a conquista desse reino dos céus, que é para dentro e não para fora. Curiosamente, num diálogo que será também tema de nossos estudos num futuro próximo, um diálogo maravilhoso entre Jesus e a mulher samaritana, ele teria dito para ela, quando ela perguntava onde eles deveriam adorar a Deus, ele teria respondido para ela que nem no monte ao qual ela se referia, lá na Samaria, nem tampouco em Jerusalém, no templo de Salomão, mas haveria um dia em que Deus seria louvado em espírito e verdade, seria adorado em espírito e verdade, no altar dos nossos corações, para dentro de nós. Então nós começamos a compreender que quando Jesus falava do reino de Deus ou do reino dos céus, ele falava exatamente da nossa iluminação, da nossa reforma íntima, porque verdadeiramente nós conquistamos esse reino de Deus quando nós conseguimos vencermos-nos, quando nós logramos vencer determinadas más inclinações que todos nós possuímos.
Graças a Deus, inclusive, possuímos, porque Jesus não veio para aqueles que se consideram sãos. Como ele mesmo ensina nos evangelhos, isso está registrado nos 3 evangelhos, o único que não faz menção a essa passagem é João. Jesus não veio para os sãos, veio para nós, enfermos, nós que ainda somos repletos dessas más inclinações, nós que ainda temos inúmeras dificuldades morais, ou como encontramos no Livro dos Espíritos, capítulo 12, sobre as leis morais, nós somos repletos ainda desses vícios. E é exatamente o objeto de estudo dessa noite. Nós falaremos sobre as virtudes e os vícios. Os Espíritos vão nos ensinar que as virtudes são as qualidades morais do homem de bem. Toda vez que nós possuímos qualidades morais relacionadas com o homem de bem, como o altruísmo, como a caridade, que é a capacidade de colocar o amor em movimento, nós possuímos. Nós estamos possuindo essas qualidades, as chamadas virtudes. E os vícios seriam exatamente o contrário. Os vícios são aqueles comportamentos que nós ainda temos, diretamente relacionado ao nosso ego, ao nosso egoísmo, que nos faz mal naturalmente e também contamina o ambiente, faz mal a outros e vai na direção oposta, diretamente oposta ao nosso objetivo que é o de unirmos-nos, de amarmos-nos, de vencermos-nos. Então, todos nós somos repletos de vícios, naturalmente. Como eu disse, Jesus não veio para os sãos, exatamente porque não o somos. Ele veio para nós, que ainda possuímos esses vícios. E o nosso objetivo na Terra é exatamente transformarmos esses vícios em virtudes, o que os Espíritos nos ensinaram como sendo a nossa reforma íntima. Mas para nós começarmos a estudar sobre a reforma íntima, eu gostaria de lembrar de um personagem que viveu do século VI para o século V antes de Cristo. Esse personagem chamava-se Platão. Foi um dos grandes discípulos de Sócrates e ele escreveu a famosa A República, onde lá na República ele tem um mito, um texto, que eu tenho certeza que todos nós o conhecemos, ou se não o conhecemos profundamente, certamente já ouvimos falar em algum momento. Ele fala exatamente do mito da caverna. Ele coloca nos lábios de Sócrates a narrativa desse mito e seria algo mais ou menos assim. Imaginemo-nos que todos nós vivêssemos trancados dentro de uma caverna. Mas não apenas trancados dentro de uma caverna. Todos nós viveríamos então com os braços presos à parede dessa caverna, de forma que nós não teríamos condições de nos virarmos para ver o que existe do outro lado. Todos nós presos por grilhões que nos prendiam e nos mantinham fixos, exatamente com o olhar voltado sempre para a parede da caverna. E os nossos algozes, aqueles que nos prenderam nessa caverna, eles acendem fogueiras atrás de nós, de forma que a única coisa que nós enxergamos são as silhuetas promovidas pelas sombras dessa luz projetada atrás de nós. Então todos nós ficamos presos em grilhões à parede dessa caverna e a única coisa que nós vemos são sombras que passam exatamente à frente dessa fogueira acesa. Então nós enxergamos alguns tons de cinzas e silhuetas projetados na parede da caverna. E nós, por já termos nascido nessa condição, nós acreditávamos então que isso era a vida. E tudo aquilo que nós víamos, aquelas projeções na parede da caverna, aquilo seria verdadeiramente o mundo que nós conhecíamos. Segundo Platão, um de nós conseguiu escapar com algum esforço, ele consegue vencer esses grilhões. E sem que os seus algozes percebessem, ele consegue sair de dentro da caverna. Quando ele sai de dentro da caverna, ele se surpreende com a luz. Ele vê a luz pela primeira vez, a luz do sol, com a intensidade de raios que o sol nos proporciona, a diversidade de cores, os diversos tons de verde, as cores das flores multicoloridas, das borboletas. Ele observa a paisagem e fica tão encantado como ele jamais poderia imaginar beleza tão sublime. E ele fica tão impressionado, ele chega a encontrar um cavalo. Ele se aproxima do cavalo, toca a sua crina, sente o calor do animal, sente a maciez de seus pelos. E ele fica tão encantado, mas tão encantado, que ele se impõe agora um compromisso.
Ele tinha que retornar à caverna e avisar os outros, para que todos os outros, com algum esforço, conseguissem vencer também os grilhões, as algemas, conseguissem vencer a parede da caverna. E que eles pudessem também pudessem observar a paisagem, as cores, a luz do sol. Então é assim o faz. Ele retorna para dentro da caverna e começa a estimular as pessoas. Vamos, eu vi o mundo existe além dessa caverna. Eu conheci as cores, eu conheci as flores, eu conheci um novo mundo que ele chamou de mundo das ideias. Vamos, eu conheci o mundo das ideias, vem comigo, libertem-se, é necessário apenas algum esforço. Só que aquelas pessoas, ao invés de ouvi-lo, começaram a chacotá-lo. Ele, num determinado momento, esbarra numa daquelas pessoas e ele diz algo mais ou menos assim: Desculpa, João. Só que aquele personagem quem ele havia esbarrado não se chamava João, ele havia se confundido. Então todos começam a chamá-lo de louco. Tá vendo? Você está louco. Você está chamando o Marcos de João. É porque você está louco. Nada do que você fala é verdade. E ele então começa a insistir, dizendo: não, é verdade sim. Basta algum esforço de nossa parte para que a gente vença esses grilhões e todos nós poderemos juntos conhecer as cores, conhecer a luz, conhecer as flores, ver a luz do sol, sentir o calor que irradia em nossa pele. E aquelas pessoas começaram a chacotá-lo: não, você é um mentiroso, você é um mentiroso, um mentiroso, fazendo com que o nosso personagem acabe morrendo de desgosto. Segundo Platão, esse personagem teria sido Sócrates. Teria sido Sócrates alguém que conseguiu vencer as nossas algemas, as algemas que são construções nossas também, naturalmente, e conseguiria sair da caverna. Ele teria encontrado algo muito próximo daquilo que nós conhecemos como a felicidade. E quando ele voltou para avisar aos outros, principalmente por puro comodismo, esse era o principal fator motivador para que aqueles personagens não se interessassem. Aquelas pessoas preferiram então permanecer presos à parede da caverna, muito embora a vida deles se resumisse a tons de cinza e silhuetas, eles não conseguiram acreditar que existia vida além daquela caverna. Vida além daquilo que eles consideravam como sendo a única e verdadeira vida. Sair da caverna é uma metáfora, é um mito exatamente para aquelas pessoas que se esforçam para conhecer algo mais, para fazer descobertas. E a doutrina espírita, ela nos proporciona de alguma forma essa saída da caverna. É lógico que, diferente de outros pensamentos, a doutrina espírita ela se apresenta para nós como um caminho, mas um caminho naturalmente que serve para nós e não necessariamente serve para todo mundo, e nós compreendemos isso. Existem pessoas que se afinizam com essa proposta e outras que não. E nós entendemos, isso não quer dizer que essas pessoas sejam inferiores ou ruins, ou sejam menos ou mais iluminadas, não é nada disso. É porque todos nós escolhemos então os caminhos que mais se afeiçoam a todo um patrimônio que todos nós temos de cultura e de vivência. E isso deve ser respeitado naturalmente. Todos nós alcançaremos nosso objetivo, que é o de melhorarmos-nos, de vencermos-nos em algum momento. Porque os espíritos disseram a Allan Kardec que nós estamos destinados a apenas uma coisa. Só existe um destino para a criatura humana, que é o da iluminação, da felicidade. Todos nós estamos destinados a isso. Em algum momento, todos nós lograremos vencermos-nos, alguns mais depressa, outros mais devagar, mas todos nós teremos sempre novas oportunidades. E como nos ensina o próprio Jesus, nenhuma de suas ovelhas vai se perder. São muitas as oportunidades que nós recebemos, são muitas as chances que nós temos de melhorarmos-nos através daquilo que nós encontramos na vida, nas provas, nas expiações, nas dificuldades e também nas alegrias. Nós vamos encontrando ensejo de modificarmos-nos. O problema é que a reforma íntima ela faz algumas exigências para nós. Para que nós consigamos lograr a reforma íntima, é necessário aquilo que os espíritos chamaram de autoconhecimento. O que tem a ver o autoconhecimento com a reforma íntima? O autoconhecimento é um conhecimento de si mesmo. Mas como assim um conhecimento de si mesmo? É conhecermos
sabermos que nós temos virtudes, naturalmente, estamos falando delas, mas conhecer também nossos defeitos. O problema é que nós costumamos ser muito indulgentes para os nossos defeitos, de forma que dificilmente a gente admite que os tem. A gente sempre se acha muito mais legal do que verdadeiramente somos. A gente sempre se acha a última Coca-Cola gelada no deserto. E isso faz com que a gente não busque a chamada reforma íntima, que a gente não mude determinados comportamentos. Até porque quando nós nos flagramos em erro, por sermos bastante indulgentes aos nossos defeitos, a gente tende a ter desculpas. A gente sempre inventa desculpas para os nossos erros. Se agredir alguém, eu vou dizer algo do tipo: é porque fulano mereceu, ou porque fulano me provocou, ou porque eu não estava num bom dia. Não admitindo que aquilo é algo que eu preciso vencer e não permitir que aconteça novamente. Nós sempre temos muita dificuldade de fazer essa análise das nossas imperfeições, mas nós as temos. Nós não somos tão legais quanto nós imaginamos. É lógico que nós já temos virtudes, mas ainda temos vícios. Ou será que existe entre nós alguém perfeito? Por favor, se tivermos entre nós alguém sem nenhum tipo de dificuldade, de má inclinação moral, é Jesus que voltou para estar conosco, pelo amor de Deus. Eu tenho certeza que todos nós ainda possuímos as nossas dificuldades, senão nós não teríamos mais necessidade de estarmos aqui na forma como estamos. A reforma íntima, para que nós possamos compreender a reforma íntima e de que forma a doutrina espírita nos auxilia, basta nós imaginarmos o nosso coração, imaginarmos os nossos pensamentos, imaginarmos como sendo um tubo de vidro em formato de U. Nós passamos muitos anos de nossas vidas repletando ele de comportamentos inadequados, de vícios. Nós vamos de manifestações egóicas e quando nós assumimos o compromisso da reforma íntima, de sermos melhores para nós naturalmente e para a coletividade, nós vamos colocando dentro desse tubo em formato de U, nós vamos colocando outras informações, nós vamos colocando outros comportamentos. E conforme nós vamos colocando essas virtudes, nós vamos colocando essas boas ações, do outro lado do tubo vai saindo aquilo que estava sendo acumulado. E conforme nós vamos, dia após dia, fazendo coisas boas, vencendo-nos, meditando, refletindo, conseguindo verdadeiramente vencer alguns dos nossos vícios, a gente vai empurrando tudo aquilo que estava nesse tubo, em formato de U, para o outro lado, até o momento em que nós teremos mais coisas boas do que ruins, até o momento em que nós só teremos coisas boas. É a reforma íntima, é uma tarefa que não logramos da noite para o dia. É algo que nós fazemos lentamente, dia após dia, durante muitas encarnações, naturalmente. Mas é necessário que nós façamos a atividade, que nós façamos o esforço. Conforme nós temos falado em alguns estudos, a reforma íntima ela não pode ser passiva. O que eu quero dizer com isso? Exatamente aquilo que Allan Kardec também fala no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7. Quando ele fala da parábola do semeador, ele fala exatamente desse comportamento que nós temos, nós inclusive espíritas, que nós temos de acharmos, por exemplo, quando nós estamos numa reunião espírita, ouvindo palestras, a gente sempre acha que a mensagem é para os outros, nunca é para a gente. Ou então a gente passa a frequentar a instituição durante muitos anos, e nós saímos de lá exatamente os mesmos, porque a gente fica esperando a reforma íntima cair do céu. A verdade é que a reforma íntima não é algo passivo, é ativo, tem que ser ativo de nossa parte. Nós temos que ser protagonistas da nossa reforma íntima. Nós temos que dar o primeiro passo, no sentido de vencermos-nos. A primeira coisa que nós devemos fazer é reconhecer os nossos defeitos. E isso é muito difícil de fazermos. Por mais que nós tenhamos as lições de Santo Agostinho, que eu tenho certeza que todos nós já lemos em alguma oportunidade, já tivemos oportunidade de estudá-la. Segundo Santo Agostinho, ao final de cada dia, ele fazia uma meditação onde ele buscava contemplar todas as horas do dia que se passaram. Ele mentalizava, desde a hora que ele havia acordado até a hora de dormir, todas as horas, todos os instantes, todas as pessoas com quem ele se relacionou. E sempre que ele identificava a possibilidade de ter magoado alguém, na primeira oportunidade, logo no dia seguinte, ele ia se desculpar com essa pessoa.
Mas Santo Agostinho ele nos alerta que nós temos uma tendência a termos muita dificuldade de identificarmos isso. Sabe por quê? Porque para a gente poder perceber se a gente magoou ou não alguém com nossas atitudes, com nossas palavras, a gente tem que se colocar no lugar do outro. Se colocar no lugar do outro é um exercício muito importante e com certeza ao fazermos esse exercício a gente vai começar a perceber que nós magoamos pessoas à nossa volta, mesmo que acreditemos não ser com a intenção que transparece, mas nós magoamos e não temos esse direito. Nós estamos aqui exatamente com a tarefa de tornarmos esse mundo melhor, no sentido das nossas boas vibrações, das nossas boas ações, e a nossa reforma íntima é certamente é uma das ferramentas mais importantes que nós usamos para colaborar com a chamada transição planetária, porque se nós queremos um mundo melhor, nós devemos invariavelmente começar transformando-nos. Se nós conseguirmos nos vencer, naturalmente e lentamente, a gente colabora com a mudança do mundo. É necessário que a gente vença as manifestações do nosso ego, entendendo que Jesus não veio para os sãos, ele veio para nós, que ainda lidamos com as nossas dificuldades, com as nossas manifestações mais egóicas, por mais que nós não tenhamos condições de percebê-las, elas existem. E essa autoanálise do nosso comportamento é fundamental. Sabe por quê? Vamos imaginar que o indivíduo que não consegue reconhecer, que não faz o autoconhecimento, que não faz a tarefa do autoconhecimento, ele não reconhece em si defeitos. Ele sempre se acha muito legal, ele sempre se acha muito altruísta, ele sempre se acha muito bom. O que ele vai mudar? Ele não tem nada para mudar. Quando ele se reconhece com dificuldades, com limitações, ele encontra o seu alvo, o seu objeto a ser modificado. A mesma coisa, para que nós possamos entender melhor isso, somos nós enfermos que somos. Quando nós nos reconhecemos enfermos, nós buscamos auxílio médico. Porque o indivíduo que não se reconhece enfermo, ele não tem necessidade, ele não vai por nenhum motivo buscar auxílio médico. Então perceber que nós somos enfermos é fundamental. Enfermidades morais que todos nós possuímos e que normalmente só aparecem vez por outra, que nós às vezes até nem percebemos que as temos, exatamente porque elas afloram quando somos provocados, por exemplo. Estamos todos nós aqui para vencermos essas nossas limitações, essas nossas más inclinações. E para isso é necessário que nós caminhemos, que nós demos o primeiro passo. É necessário que nós sejamos ativos e não passivos. Sejamos protagonistas verdadeiramente da nossa reforma íntima. Relembrando uma frase atribuída a Francisco de Assis, o que nós devemos fazer, façamos por disciplina. Em outras palavras, obriguemo-nos mesmo a fazer, porque lentamente, dia após dia, a gente vai conseguindo fazer por amor. Mas devemos dar o primeiro passo, recomendação inclusive do próprio Cristo. Quando ele nos fala, reconcilia hoje com teu adversário, enquanto estás a caminho com ele, porque amanhã pode ser mais difícil. Nós sabemos que teremos sempre novas oportunidades, o problema é o tempo que nós perdemos. Nós sabemos que Deus não tem pressa, porque pressa é uma imperfeição. Mas quem deve ter pressa somos nós, porque os tempos vão ficando mais difíceis. Muitas vezes aqueles a quem amamos, que torcem por nós, ficam aguardando o momento em que nós teremos condições de nos libertar dessas algemas, dessas amarras que nos prendem exatamente ao campo físico mais grosseiro. É necessário que nós vençamos os nossos vícios, para que nós logremos ampliar nossas virtudes, para que a gente consiga alçar os voos tão esperados no caminho da nossa felicidade. Meus irmãos, o reino de Deus, o reino dos céus, é a autoiluminação. É uma conquista para dentro e não para fora, é uma busca que nós devemos fazer para dentro. E aqueles que alcançam o reino de Deus, ou o reino dos céus, se aproximam serenamente da felicidade. É o nosso objetivo, não existe outro objetivo senão esse. Por isso buscamos a literatura, os ensinamentos, a filosofia espírita, a prática espírita, porque entendemos que ela é caminho para a felicidade, porque ela nos aproxima exatamente desse reino de Deus, tão falado por Jesus em diversos momentos, tão almejado, tão buscado, e diferente daquilo que nós imaginávamos, não é algo que se busca para fora,
através das chamadas práticas exteriores. É algo que se busca para dentro com muita luta de nossa parte, porque lutamos contra nós mesmos, as nossas manifestações mais egóicas, nossa vaidade, nosso orgulho. Então nós vamos travando essa luta, estamos todos nós aqui com esse objetivo, na certeza de que esse é o caminho para a felicidade. Nós nos aproximamos da iluminação quando nós vencemos-nos e quando nós conseguimos amar no sentido mais sublime daquilo que é o amor. Segundo o evangelista João, em sua epístola, Deus é amor. Sendo Deus amor e sendo nós uma centelha dessa divindade, semos nós criaturas de Deus, é natural que o amor também esteja em nossa essência. E todas as vezes que nós conseguimos vencer as nossas manifestações egóicas, que nós conseguimos vibrar no sentido do amor, a gente vai se iluminando, a gente vai se vencendo, nós vamos verdadeiramente alçando esses voos maravilhosos, porque somos todos seres cósmicos. A doutrina espírita nos ensina que nós não somos daqui, nós estamos aqui. Estamos aqui, nesse educandário, fomos recebidos por Jesus, mas daqui nós alçaremos voos maiores, de forma que eu não sou o Guilherme, eu estou o Guilherme. A minha família não são os laços sanguíneos ou meu sobrenome, a minha família nesse momento é toda a humanidade. E o meu objetivo é que sejamos todos capazes de amarmos-nos, vencer exatamente aquilo que ainda existe na joia que nós trazemos no coração. Precisamos lapidar aquelas arestas que ainda precisam ser lapidadas. É bem verdade que não devemos desanimar, hoje já somos bem melhores do que éramos, dia após dia, hora, mês, ano que se passa, nova oportunidade reencarnatória, nós vamos nos melhorando. A prova disso é que estamos todos reunidos nesse horário, nesse momento, para falarmos de Jesus. Essa é a grande prova de que hoje já somos melhores do que nós éramos. Nós iniciamos o nosso estudo falando um pouquinho de mitologia grega. Eu gostaria de falar agora de um personagem que esteve presente na Guerra de Troia, um personagem, um valente guerreiro, tido inclusive como imortal. O nome dele era Aquiles. Aquiles, ele era filho de Tétis, ele era filho de Peleu. Peleu era rei da Fítia. Tétis, sua mãe, quando ele nasceu, ela queria transformá-lo num guerreiro imortal. Então ela aprendeu, ela fez com ele uma prática muito curiosa. Ela teria banhado o seu corpo em ambrosia e mergulhado o seu corpo no rio Estige. Acreditavam que se ela fizesse isso, ele se tornaria invencível, ele se tornaria imortal. Acontece que no momento em que ela vai banhá-lo no rio, ela tinha que segurá-lo de alguma forma e ela o segura pelos calcanhares. Então ela pega seu filho, o banha em ambrosia e mergulha no rio. Só que para que ela consiga mergulhá-lo no rio sem soltá-lo, ela permanece segurando em seus calcanhares. Ele, conforme cresce, se transforma verdadeiramente num guerreiro invencível, temido na guerra de Troia, até que um de seus inimigos lhe atira um dardo, uma flecha envenenada, e essa flecha então pega exatamente no seu calcanhar, a única parte do seu corpo que não havia sido banhada no rio Estige, de forma que ele acaba morrendo envenenado, era o seu ponto fraco. O nosso objetivo é exatamente descobrirmos os nossos calcanhares, o nosso calcanhar de Aquiles, exatamente aquilo que mais nos fere e que faz surgir dentro de nós os nossos monstros, os nossos lobos, para que nós tenhamos condições de vencê-los. Todos nós, a doutrina espírita, através principalmente de sua literatura, e mais importante ainda, através da prática da caridade, que é uma bandeira, a bandeira da doutrina espírita é a prática da caridade. Não existe espiritismo sem a prática da caridade no sentido mais amplo. Essa bandeira, tudo isso vai nos auxiliando exatamente para que nós possamos vencer as nossas más inclinações, os nossos vícios morais, vencer o nosso calcanhar de Aquiles. Todos nós os temos. É que, bem verdade, aquilo que nós havíamos falado sobre o nosso olhar indulgente com relação às nossas imperfeições nos impedem verdadeiramente de vencermos-nos. Nós ainda temos bastante ciúme, nós ainda temos bastante das nossas atitudes egóicas, nós ainda temos diversos desses vícios, porque estamos aqui exatamente nesse educandário para melhorarmos-nos, para vencermos e transformar todo vício em virtude, como eu disse.
Todo vício vai ser transformado em virtude, todo erro em acerto, todo ódio em amor, todo egoísmo em altruísmo, porque estamos aqui para isso e conseguiremos. Porque são muitos aqueles que conseguiram e retornam para nos ensinar o caminho. São aqueles que voltam exatamente para mostrar a aquisição que fizeram quando chegaram do lado de lá e encontraram a iluminação, a felicidade, exatamente pelos esforços que implementaram para vencerem-se aqui na Terra, no sentido de auxiliarmos-nos, de amarmos-nos, de vencer tudo aquilo que faz mal para nós e para aqueles que estão à nossa volta, como está no Livro dos Espíritos. Meus irmãos, todos nós somos seres interplanetários, que fomos trazidos para cá em algum momento, nós não somos daqui, mas para que nós partamos daqui para mundos mais felizes, aguardados que somos pela nossa família espiritual, vamos todos nós unidos numa corrente impressionante. É necessário que nós consigamos romper esses grilhões, como aquelas algemas que prendem aquelas pessoas à parede da caverna. É necessário que nós vençamos esses grilhões pesados que nós ainda arrastamos e fazemos questão de arrastar conosco, diretamente relacionados aos nossos instintos mais grosseiros. É necessário que a gente vença isso tudo, que a gente consiga vencer, nós que somos criaturas que ainda reagimos muito. Nós reagimos instintivamente como os animais o fazem, e nosso objetivo é exatamente nos afastarmos dessa condição e nos aproximarmos do anjo. Segundo Leon Denis, a nossa tarefa é caminharmos exatamente no sentido do anjo, mas nós estamos ainda muito mais próximos do animal do que do anjo, muito mais próximos da nossa origem. Nós ainda somos repletados de instintos e agimos dessa forma com reações equivocadas. Para que nós possamos nos vencer, então, é necessário que a gente vá se libertando dessas correntes pesadas que carregamos. Equivocados, naturalmente, às vezes nós vamos alimentando alguns conceitos extremamente equivocados. Tem pessoas que falam coisas do tipo: eu explodo mesmo porque eu não tenho sangue de barata, o que é um absurdo, conforme nós já falamos inúmeras vezes. Barata não tem sangue. As baratas têm hemolinfa, não é sangue, pelo amor de Deus, tem função semelhante. Mas quando o indivíduo fala que ele não tem sangue de barata, ele está deixando claro que ele se regozija em ser dessa forma reativo, explosivo e belicoso. O que não é positivo, naturalmente, que vez por outra, ao invés de resolver um problema, transforma um problema num problema muito maior, naturalmente. Meus irmãos, então todos nós ainda temos muito disso, de sermos belicosos, de acreditarmos que as pessoas não têm o direito de errarem para conosco, embora nós erremos para com elas vez por outra. Nós acreditamos então que nós somos como se fôssemos reizinhos no alto, sentados num trono acima das outras pessoas, e as pessoas não têm o direito de errarem para conosco quem você pensa que é, ou algo do tipo, você sabe com quem você está falando. Então nós ainda reagimos dessa forma extremamente equivocada, e que normalmente é um caminho para a infelicidade que nós cultivamos no jardim da vida. Nós vamos cultivando tudo aquilo que nós colhemos, porque, relembrando Chico Xavier, numa das suas frases maravilhosas, o Chico costumava dizer que nós somos os únicos autores do livro de nossas vidas. Nós, espíritas, nós não temos ninguém a culpar quando algo dá errado. Não existem para nós esses personagens maléficos, não existem esses personagens que vão nos induzir ao erro, senão nós mesmos, que permitimos determinados comportamentos, determinadas influências. Nós somos os únicos autores do livro de nossas vidas. E os capítulos, as páginas, as linhas mais felizes, assim como as mais tristes, somos nós. É monografia nossa, é grafia nossa, somos nós que escrevemos. Então, meus irmãos, se queremos a felicidade, se queremos a felicidade que é exatamente aquilo que todos nós buscamos, se nós queremos iluminarmos-nos, se nós queremos romper esses grilhões, é necessário que nós passemos exatamente a assinalar felicidade, semear felicidade, para que nós possamos nos vencer. Eu peço desculpas aos irmãos, porque o meu cachorrinho está chorando aqui no pé da mesa, mas eu acredito que isso não tenha atrapalhado o nosso estudo.
É uma das dificuldades que temos de fazer quando fazemos o estudo em casa. Meus irmãos, a tarefa é essa. Aqui quem fala, naturalmente, não é alguém que já logrou vencer-se. Eu ainda sou repleto de dificuldades, mas o que me deixa muito, muito feliz é saber que estamos lutando, que já reconhecemos isso. E como nos ensinam os espíritos, o verdadeiro espírita não é ninguém perfeito, mas alguém que, como nós ou como eu, alguém que luta contra as suas más inclinações, e nós travamos essa luta diariamente. E já temos condições de compreender que a nossa felicidade depende verdadeiramente disso. Meus irmãos, que nós saibamos verdadeiramente servir e amar em todas as ocasiões. Se nós não temos ainda condições, nós não temos condições de agir dessa forma, esforcemo-nos para darmos pequenos passos, mas o importante é não permanecermos parados. Eu gostaria de convidar a todos, nesse instante, que possam me acompanhar numa prece de agradecimento, onde nós agradecemos a Jesus pela oportunidade, por todas as oportunidades que nos são oferecidas. Senhor Jesus, divino guia de toda a humanidade, te buscamos em prece, Senhor, para te agradecer por esses instantes, por esses momentos de meditação e prece. Te agradecemos, Senhor, pelo pão nosso de cada dia que não nos faltou. Te agradecemos pelo nosso lar, por nossas famílias e amigos. Te agradecemos pelo teto que nos abriga, pela roupa que nos agasalha. Te agradecemos pelas dificuldades que enfrentamos, Senhor. Te agradecemos por tudo, pela oportunidade da reencarnação, pela oportunidade de estarmos mergulhados nesse educandário. Te agradecemos por tudo, Pai, divino guia de toda a humanidade. Te pedimos, mais eternos pedintes que somos, da tua misericórdia, que toda essa luz que sentimos nos envolver nesses instantes possa daqui se irradiar, amparando todos aqueles em quem nós mentalizamos nesses instantes, que não puderam estar conosco, nossos amigos, nossos familiares, aqueles que sofrem por motivo qualquer de dor, que jazem nas ruas, sob as marquises, nos leitos hospitalares, aqueles que se encontram solitários, ansiosos, depressivos, aqueles que se encontram mergulhadas na aura depressiva. Te pedimos por todos esses irmãos, mas especialmente te pedimos nessa noite, Senhor, por aqueles que mais necessitam de Ti, do Teu auxílio e da Tua intervenção. Nós vamos Te pedir, Senhor, pelos que odeiam, pelos odiosos, pelos rancorosos, pelos vingativos. Ampare esses irmãos, porque são esses aqueles que mais necessitam de Ti e da Tua intervenção, Jesus. Ilumina-nos a todos. E primeiramente em nome de Deus, nosso Pai, em Teu nome, Jesus, em nome de todos os nossos amigos espirituais, nós possamos encerrar esses instantes de Evangelho na certeza de que Tu permanecerás conosco. Obrigado por tudo, Senhor.